aqui. Vamos fazer um esquenta aqui, Cris. Opa! Bem-vindos a Acarajé da Rô, Marco Matias. Boa noite. Enquanto vocês vão chegando, a gente vai ouvindo aqui um 40 Fingers, que eu adoro, um quarteto de violões fabuloso. Boa noite, Cris. Obrigada pela presença. Acarajé da Rô, vocês maravilhosos. Obrigada, Rô querida, grande cozinheira. Hoje a gente tem um papo muito legal. Uma grande nutricionista. Eu quero fixar aqui o nosso tema. Vamos lá. Vamos lá, que já a gente vai entrar com a Cris aqui. Eu tô colocando aqui o tema do nosso bate-papo de hoje. Vocês vão chegando, vão ouvindo 40 Fingers e a gente vai vamos lá. Você gostou do meu colar? Deixa eu contar pra você, Jéssica, que esse colar, eu acabei de ganhar esse colar da Tumi, que é lá de Teresópolis. Olha aqui, a Tumi já tá aqui com a gente. É o colar e o bracelete de crochê feito à mão. Eu quero agradecer. Ah lá, Sandra, o colar tá fazendo sucesso. A Sandra é a artesã que faz à mão esses colares e os braceletes. Elas têm peças belíssimas, exclusivíssimas. Vocês podem dar uma olhadinha lá no perfil da Tumi oficial, que tá aqui com a gente. Oi, Jamile, querida. Obrigada, Jamile. A Jamile também é uma das proprietárias da Tumi. Bom, eu vou chamar aqui a nossa convidada de honra, né? A nossa queridíssima Cris Frasson Martins, a nossa nutricionista, porque nós temos muita coisa para falar. Extremamente antenada. Oi, Cris! Oi! Tudo bem, amor? Ai, que linda que você tá aí! Tudo bom? Eu tô bem, e você? Hoje estava todo mundo pegando no meu pé, que hoje é dose dupla de Cris, hein? Duas crises. Tava todo mundo olha brincando lá. comigo. Hoje é dose dupla de Cris. Dose dupla. Duas peso pesado. Peso pesado, viu? Eu muito mais pesado, diga-se de passagem, né? Porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tá tudo bem com você? Tudo bem, sim, tudo bem. E com Que você? bom. Também. Eu tô vendo que tá chegando um monte de gente aqui, que você tem um séquito, né? Um monte de gente que te ama, assim como eu, a Elaine Vitti Nossa, tá aqui com olha a tanta gente, gente. Eduardo, Márcia Cordeiro, a minha mãe acabou de Minha mãe acabou de entrar. entrar. Olha lá. Vai ter um papo maravilhoso, maravilhoso. E não vamos nem perder tempo, né, Cris? Que as pessoas estão aqui para ouvir sempre os conselhos, as dicas e, enfim, as considerações que você faz com toda essa sua bagagem fantástica. 30 anos de carreira, né, Cris? A gente sabe o que é ter 30 anos de carreira, né, A amiga? gente sabe, você também sabe que é uma bagagem, ó, o peso aqui nas costas tá firme. É muita coisa boa para a gente compartilhar, né, Cris? Graças a Deus. Mas né? você sabe que hoje foi bem interessante no consultório, né? Porque as pessoas, elas não tinham ideia do tempo que eu trabalho na área de nutrição, na parte clínica. E quando eu falo, as pessoas falam, eu não acredito nisso. Faz 30 anos, eu falei, já tá indo para 30, eu acho que para 32, se não me engano.
Você O meu sabe? eu tô indo para 31, eu também, 31 agora no final do ano, me formei em 89. Mas o mais legal, Cris, é que a gente nem viu o tempo passar, a gente produziu tanto e tem tanto ainda. Agora a gente chegou num ponto que a gente pode compartilhar com as pessoas tudo aquilo que a gente, né, Ah, eu foi acho. Eu acho que a colhendo, né? bagagem de experiência é muito legal, né? E a gente vai chegando num ponto que a gente tem uma bagagem de experiência legal, mas a gente tem muita coisa para passar, né? Então, Tem. eu gosto muito disso, sabe? Ah, a Ângela Esturiou, Marisa Ângela, Lima. Nossa, ó, beijo para que vocês. Muito delícia! legal. Sensacional. Ela estava no É. consultório hoje, as duas. Ai, que legal, que legal. Cris, então vamos começar o nosso bate-papo. A gente já deu uma discutidinha antes, até no roteiro, porque é tanta coisa, a gente já até chegou num consenso que uma live não vai resolver, então nós vamos fazer algumas aí daqui para frente, Vamos, né? vamos sim. Cris, vamos lá. Eu acho que primeiro pela minha experiência pessoal, eu sou paciente também, não das mais disciplinadas, Não, mas mas é a tendo, minha né? paciente. E assim, Cris, veio a pandemia, veio aquela tremenda daquela ansiedade, aquela situação de que a gente não sabe se vai morrer, se não vai morrer, e fica dentro de casa. E aí, o que a gente tem para fazer? Ir para o fogão. Eu fiz assim, arroz doce, eu devo ter feito umas 12 vezes. Arroz doce e doce de Adoro arroz abóbora doce. foram as principais, foram os campeões que foram feitos nessa pandemia. Bom, resultado, Cris. Eu conquistei aí uns 5 quilos a mais e eu acho que tem muita gente mais ou menos nessa, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Os super-heróis conseguiram emagrecer ou manter o peso. Acho que, no geral, as pessoas foram para a comida mesmo, para se Foram. manter, né? Acho que foi até uma. Eu acho que tem até uma coisa meio primitiva nisso, né, Cris? O instinto de sobrevivência, de si, não é? Olha, Agora, como é que a gente explica por que a gente foi correndo para a comida e quais são os primeiros passos que a gente tem que dar para se livrar dessa maldição? primeiro lugar, eu espero que a gente consiga se livrar logo desse vírus, porque ele, além de tudo, ele machucou muito, né? Tanto físico como mental. Ele provocou sérios danos à saúde, né, Cris? Então, assim, primeiro lugar, eu acho que o grande problema aí foi a mudança da rotina, né, Cris? A rotina das pessoas mudaram e as pessoas estavam achando que era uma coisa rápida, coisa de 1, 2 meses. De repente, quando a pessoa viu que já fazia 4, 5, 6, a gente está indo para 7, agora um pouco mais liberando tudo, mas no começo, Cris, eu passei por um processo muito complicado com os meus pacientes, né? Então, eu vou falar como experiência própria, né? Eu acho que, assim, em razão da pandemia e do afastamento social, as pessoas mudaram o seu ritmo, né? A sua rotina. Então, o que aconteceu? Eu acho que a grande preocupação aqui foi a rotina mudou, houve uma menor disposição das pessoas para atividade física, que eu acho que eu percebi isso muito, que as pessoas não saíam, ficavam dentro de casa, iam na Dava medo também, academia. né, Cris? Eu Dava acho medo sair na rua. Eu não saí de medo. dava muito medo. E eu precisava ir trabalhar. Eu conversava muito com a minha irmã, que ela precisava ir farmacêutica, precisava trabalhar. Foi muito difícil a gente conseguir conciliar isso, porque a gente tem os nossos pais, né, Cris? Então, a É. gente tinha muito medo. Então, a gente conseguiu, de uma certa forma, regrar um pouco algumas coisas. Mas minha rotina mudou demais. Então, houve aí menos exposição. Então, você tem um gasto de energia muito menor. As pessoas consumiram muito mais carboidrato. Cris, foi um consumo de carboidrato exagerado. Delivery. Se você vê a motinho de delivery, você só via moto de delivery chegando em todos os lugares. Isso foi uma coisa muito complicada e eu acho que também uma alimentação menos regrada. Então, só que isso, Cris, no começo era a saúde mental das pessoas, porque você tinha um único prazer,
era o prazer de comer, era o prazer de se alimentar. Então, chega a Cristiane e fala assim, não, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um programa bem light, deixando alguns dias para as pessoas comerem, pedirem, mas ao mesmo tempo se regrar um pouco na alimentação, né? Eu acho que era o mais importante naquele momento a gente fazer um equilíbrio. E a gente ficou muito exposto à cozinha, né, Cris? A geladeira, as pessoas em casa, trabalhando home, trabalhando em casa. Era levantar e ir para a geladeira, levantar, cozinha. Então ficou muito fácil de você comer, né? E aí a gente tem dois vínculos com a alimentação. Tem aquela pessoa que ela tem um vínculo afetivo com a alimentação e tem a pessoa que tem o escape, a válvula de escape para o estresse, para a ansiedade, que foi onde gerou todo o problema, né, Cris? Então, o estresse, a ansiedade, isso assim, eu trabalho com duas terapeutas, elas ficaram assim perdidas, até elas mesmas ficaram perdidas, porque foi muito difícil de lidar com tudo isso. O único prazer que a pessoa tinha era a comida, né? Então, por exemplo, você está trabalhando, você está no seu trabalho, você tem horário para sair, horário para comer, horário para voltar. No home office, você também tem um horário para isso, mas você tem a facilidade de levantar, ir para a geladeira, pegar, ou você está comendo enquanto você está trabalhando. Isso gerou um problema muito sério, Cris. E aí os quilos dispararam. Foi Não, realmente muito sem contar que problemático. eu não usei calça jeans dentro de casa. No home office, você não usa calça jeans. Você bota lá um moletom, um vestidinho mais folgado, você não vai ver. O pijama voltou em alta. Tinha muita gente comprando pijama, sabe? Então, as pessoas elas fugiram da rotina do dia a dia porque estavam em casa. E ao mesmo tempo, o que eu tinha percebido com os pacientes é que eles estavam gostando dessa nova rotina. Não estava sendo ruim para eles, porque não tinha que pegar o carro, não tinha aquele estresse do horário, você podia acordar em cima da hora e já ligar para você poder fazer sua reunião. Então, para você ter uma ideia, Cris, eu tinha pacientes que não sabia nem relatar para mim a rotina alimentar dele. Eu não sabia. Eu perguntava, como é que tá a sua rotina? Cris, não sei. Não sei, eu preciso parar, pensar. Eu falei, então escreve para mim como é que tá. A pessoa ela não tinha nem essa noção, Cris. Olha, é muita coisa, né? É muita loucura tudo isso, né? É verdade. Outra coisa também que eu percebi muito, essa mudança da rotina, que as pessoas estavam acordando mais tarde, elas não tinham rotina para dormir, né? Que depois a gente vai falar do sono. Mas as pessoas não tinham essa rotina. Então, isso acabou fazendo que o conforto da madrugada, da noite, fossem as comidinhas, né? Então, pães, bolos, massas, amendoinzinho, né? bebida alcoólica, que aumentou muito, né? E aí, na pandemia, os quilinhos vão subir, né, Cris? Então, Cris, você estava comentando, né, essa coisa do dormir mais tarde também, que até você observa isso muito, especialmente nos adolescentes, eu vejo isso aqui em casa, com a minha filha, deve observar com a sua. Existe uma ligação, Cris, entre o êxito na perda de peso, no emagrecimento, e o dormir bem? Existe essa conexão? Tudo. É importante? Tudo. Porque, na verdade, quando você fala do sono, todo mundo pensa, né? Ah, eu preciso me reeducar. Mas a pessoa ela vai se reeducar só pensando na alimentação e em exercícios físicos. Ah, tá ótimo. Mas e o sono? Que eu sempre pergunto. Quantas horas de sono você tem dormido? Ai, Cris, eu agora tô indo dormir às 2, tô acordando às 9, ou eu vou dormir às 3, eu tenho que acordar às 7 porque eu tô em reunião. Eu tenho home office, então assim, o sono ele virou um problema seríssimo aqui nesse contexto. E o sono, Cris, ele desenvolve uma série de coisas. O sono, quem dorme bem, o sono libera o hormônio de crescimento dos músculos, que eu acho super legal. Ele ajuda a diminuir a gordura corporal, quando você tem um sono legal. Ele ajuda a equilibrar a osteoporose,
que você está no metabolismo basal tranquilo, ele ajuda a controlar a osteoporose. Olha quanta coisa que o sono faz. Ele libera insulina. Então, assim, ele tem na verdade, ele libera insulina que diminui o estresse. Então, tudo isso, o sono, ele propicia. Ele ajuda na disposição. Então, você tendo horas de sono gostosa, que você sabe que você vai dormir no horário que você tem que dormir. Não é aquele sono que você vai dormir, porque você não dormiu de madrugada, você vai dormir durante o dia. É o sono da noite que é legal. Porque a melatonina, que hoje está muito em alta, Cris, todo mundo quer tomar melatonina. Porque a melatonina é o hormônio do sono. Então, ele regulariza o sono. Então, eu tenho vários pacientes que sofrem muito com problemas de sono, porque é estresse e ansiedade da rotina da vida, né? Ou do trabalho, ou que aconteceu alguma coisa e atrapalha tudo. E a As pessoas são aceleradas, né, Cris? As pessoas são aceleradas. E as pessoas que têm uma vida regrada no sono, elas não estavam conseguindo dormir por esse problema todo da pandemia. Então, o que aconteceu? A melatonina foi algo que eu prescrevi muito nessa época. Porque assim, a gente conseguiu regularizar o sono com a melatonina. Porque a pessoa não dorme, ela não produz a melatonina. Então, eu tive que entrar com a medicação, a melatonina, para poder regularizar o sono. E às vezes, numa dosagem X de melatonina, a gente não conseguia fazer o equilíbrio. Então, foi muito complicado, né? E existem alguns alimentos também, Cris, que são complicados que você come antes de dormir. Você já vem vindo do estresse, da ansiedade. E aí café, chás, refrigerantes, os guaranás, chocolate, bebida alcoólica, tudo isso é muito complicado. Então, a gente teria que consumir 4 horas antes de dormir. E o que aconteceu? As pessoas dormiam de madrugada comendo. Cris, uma dúvida. O dormir significa ter 8 horas de sono ou é legal ter um horário, que é um horário mesmo, que as pessoas precisam dormir, porque tem essa história do ciclo circadiano. Existe um horário ou é só a questão do dormir? Você falou o sono da noite. Mas existe um horário que, se fosse possível as pessoas irem dormir, você recomendaria para que elas tivessem mais facilidade para perder peso? Para perda de peso, eu recomendo 8 horas de sono, independente do horário que ela for dormir, porque às vezes ela pode ser da meia-noite às 8. De repente, assim, por exemplo, eu não consigo ir dormir às 9, mas eu tenho pacientes que vai deitar 8h30, 8 horas. Eu tenho pacientes que são médicos, enfermeiros, que trabalham em períodos complicados em hospitais ou mesmo nos lares, né, de asilos. Ela fala para mim Cris, eu tenho que dormir às 8 porque eu vou acordar às 5. Ela consegue ter essa regra. O importante para mim é que seja 8 horas de sono para ativar o metabolismo para perda de peso. Agora, o horário, cada pessoa tem o seu, né? Tem gente que tem um relógio biológico que trabalha mais à noite, tem gente que gosta de ir para academia à noite, né? Então, depende muito de pessoa para pessoa. Tá. Cris, tem uma perguntinha. Você vai concluir? Desculpa. Concluindo, o sono, eu esqueci de falar que, por exemplo, o chá de camomila é legal, maracujá é legal, sabe? Essas coisinhas que a gente já sabe no dia a dia, eu acho que é bem interessante, sabe? O chazinho de erva cidreira, aveia é muito legal, ela ajuda a acalmar, porque ela é mais doce. Mingauzinho de aveia, uma aveia com banana, assim ou não? Com a banana nem tanto, por causa do carboidrato, mas a aveia em si, o mingauzinho de aveia, porque a aveia ela é mais docinha, ela tem mais melatonina, né? Então, é bem interessante. Pode ser uma ceia, então, com um pouquinho de aveia. Aveia. É muito legal. A aveia já está comprovada, viu, Cris? Já tá comprovado. Bom, a aveia é um alimento abençoado, né? É uma coisa assim de uma... Fora tudo que ela faz de bom. Ela tem tudo, né? É um negócio... A gente come pouco, assim, eu como muito pouco aveia perto do que deveria, né? O Cris, com que frequência a gente deve subir na balança para ver se está perdendo peso?
Aquela coisa de pesar todo dia, de pesar. Como é que é a forma certa da gente se pesar? Boa pergunta. Excelente pergunta. O que acontece muito, depende muito de pessoa para pessoa, mas normalmente no consultório eu peso o paciente a cada 30, 40 dias. É o peso que eu tenho uma proporção dentro do mês, porque a gente tem os desequilíbrios, né? Os inchaços, a retenção de líquido, formação de gases, mulher pré-menstrual, né? Então a gente tem muita diferença. Então, no consultório, eu sempre peso meu paciente a cada 30, 40 dias. Depende muito do paciente. Tem pacientes com uma retenção de líquido muito maior, eu peço para ir a cada 15 dias. Mas em casa eu peço para pesar a cada 10, que eu acho que é bem legal. Um fator interessante, Cris, que você falou, né, de se pesar, é o peso, aquilo que eu falei sobre a retenção de líquido, formação de gases, que a gente tem muito durante o dia. Até o meu aparelhinho que você conhece, né, eu trouxe... esse aqui, o Skin Fold, né? Que é o aparelho para medir gordura. Então, por exemplo, quando a gente fala, vamos pesar, a gente pesa. A gente tem lá 80 quilos. Mas quanto desses 80 quilos o aparelho ele pega de gordura? Então, às vezes, Cris, você pesa 80, daqui 10 dias você pesou 75. Daqui 30, 40 dias você volta no consultório e a pessoa fala assim para mim: poxa, Cris, se eu tivesse pesado semana passada, eu teria menos peso. Aí eu brinco e falo: gente, vocês esqueceram? Oh. Aí eles falam: ai, medidor de gordura. Então esse que é o fator principal, né? Então é isso, Cris, a cada 10 dias pesar. E comigo no consultório a cada 30, 40 dias já é o suficiente. Porque geralmente tem gente que... a Sandra está falando que eu peso todos os dias. Eu tenho uma balança digital no meu banheiro também, mas eu evito de olhar para ela todo dia. Não. Né? Mas é um erro muito grande pesar todos os dias. É porque assim, você pesa todos os dias e um dia você tá mais magro, um dia você tá mais gordinha, você acha que você engordou, mas não é. É retenção hídrica, é formação de gás. O intestino que não funcionou, ele já vai dar diferença no peso, né? Então, o certo mesmo é a cada 10 dias. Essa neurose de pesar todos os dias não é legal. Ô, Cris, você falou de retenção hídrica. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Eu que estou trabalhando, né? Muita gente sentada 8, 10 horas no escritório. Meus pezinhos. E a gente chega até assim, quando é que a gente... até que ponto isso é normal? Até que ponto isso a gente consegue contornar? O que se indica para a retenção hídrica, né? Se é o fato de ficar parado, como é que a gente faz para fazer essa água circular, Cris? Olha, a retenção hídrica é o problema X do consultório. E é o problema da mulher. É impressionante como a mulher tem retenção hídrica. Porque a mulher, Cris, ela tem... quem menstrua tem o problema da TPM, que uma semana antes, 10 dias, começa já a reter líquido. Menstrua. Uma semana depois, ela melhora, 2 semanas já começa a retenção hídrica novamente. Então, é um problema sério isso em relação à retenção hídrica, porque cada pessoa reage de um jeito. Então, eu uso muitos diuréticos, os naturais, eu uso muito. Tem muitas pacientes que tomam, muitas. Eu uso muito Vaurce, cavalinha, chá de hibisco, chá verde extrato seco. Uso muito para pacientes quando a gente chega num ponto bem complicado da retenção hídrica. E a retenção de líquidos, o inchaço, principalmente, por exemplo, que nem você, que fica muito sentada, as pernas dói, os pés dói por causa da circulação. Então, isso é muito relacionado com a parte vascular. Então, aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a retenção hídrica, ela leva a outros problemas, Cris. Ela leva, por exemplo, a formação de gases, constipação intestinal, dor de cabeça e alteração da tireoide. Então, aí, o que acontece? Fora todo o problema hormonal, vem o problema da retenção. Então, o peso, ele sobe. Aí, uma pessoa que se pesa todos os dias é o grande problema, né, Cris? Aí ela pesa, ela tá inchada, aí no outro dia ela já tomou um diurético, ela emagreceu. Ela não emagreceu. Ela só diminuiu o líquido, porque o percentual de gordura com o aparelho que eu mostrei, se eu for colocar, vai estar o mesmo.
Por isso que eu falo que a cada 30, 40 dias é importante a gente ver o peso, porque eu vejo o percentual de gordura junto. Quanto que essa pessoa perdeu de peso, água e a porcentagem de gordura. Mas olha, Cris, eu vou falar uma coisa. A retenção hídrica, nos jovens eu não percebo tanto, sabe, Cris? Eu não percebo tanto nas meninas, só percebo mais no pré-menstrual, na TPM. Mas nas pessoas de 40 anos para cima... A menopausa, né, Cris? A menopausa também agrava isso, né? A menopausa, né? As mulheres na menopausa, né? Que tem muita dificuldade para perder peso, porque assim, é duro dela aceitar a mudança do corpo, né, Cris? É duro. Você muda o seu corpo. Fora a mudança do seu corpo, vem as disfunções hormonais. Aí você tem que tomar remédio ou para você controlar a progesterona, a testosterona, você tem que controlar a prolactina. Aí começa a mudar o corpo da mulher. Aí o que ela faz? Diminui a disposição, diminui o libido, diminui os exercícios físicos. Então você tem um gasto maior, muito maior de calorias, e você não queima. Então, esse acúmulo é sob gordura, entendeu? Então, a gordura ela vai ficando localizada, ela vai ficando aquela gordura abdominal, suprelíaca, que é a cintura, vai mudando o corpo da mulher. Então, você tem que reestruturar, Cris, toda a dieta dessa mulher em função da produção de hormônio. Porque o primeiro fator é a tireoide, Cris. Como a tireoide, ela trava na menopausa. Ela para. Aí, quando você tem uma função diminuída dessa glândula, você vai aumentar o peso. Aí a pessoa ela não quer sair, ela não consegue pôr roupa, ela não quer ir para uma academia, eu não quero... Nossa, você não faz ideia quanta coisa acontece na menopausa. E há um problema maior ainda. O problema da perda de massa muscular. Ela começa a enfraquecer a massa muscular, começa a vir a gordura localizada e a flacidez. É terrível, né? É tudo para mulher, né, Cris? É tudo para mulher, né? É terrível. Quer dizer, então, quando entrou na menopausa, tem que rever a dieta e suplementar com alguma coisa que dê massa muscular e que consiga fazer com que os hormônios tentem aí se harmonizar. Você sabe, Cris, que já tem algumas pacientes mais novas que já estão fazendo a reposição hormonal com os ginecologistas, já para não chegar nesse ponto da menopausa e você não ter essas perdas de massa muscular. E não ter também essa diminuição da energia como acúmulo de gordura. Então, o que a gente recomenda? Uma mulher, por exemplo, dos seus 35 anos até os seus 45 anos, a gente intensifica a alimentação, a atividade física, que é legal, porque ela chega com uma massa muscular muito mais forte para a menopausa. Então, você acaba tendo... Você vai ter perdas de massa muscular de qualquer jeito. Isso não tem por onde, né? Mas a gente consegue ter um ganho melhor, né? Menos perda. A Cláudia Piedade está falando que ela tem tudo isso. Cláudia, você e eu e todas nós da nossa geração, a gente tem, mas a Cris ajuda. A Cris, deixa eu aproveitar a Cris. Aqui tem uma, né, que está todo mundo aqui com a gente. Primeiro, agradecer a todos vocês que estão aqui. Muito legal. Aqui. Tenho 3 perguntas aqui de pessoal que tá, já vou fazer, viu, gente? Eu quero abrir um parênteses aqui, Cris, para alguns recadinhos. Vamos lá. Primeiro, agradecer. Segundo, a gente está aqui com o apoio do Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz, que é uma empresa que apoia o trabalho, uma nova escola com pós-graduação, cursos livres, enfim, com inglês, Libras. Nossa, a gente vai conhecer, que é muito bacana. A Inextion Inglês e aulas multidisciplinares também apoiam o meu trabalho. E vocês estão assistindo aqui, quem chegou depois vai poder assistir a entrevista da doutora Cris no IGTV do perfil Papo com Cris. Quem não me segue, segue lá. Segue a doutora Cris,
Vai estar também lá no canal Papo com Cris, enfim, lá do YouTube. Se inscrevam no canal, enfim, vai ser uma alegria ter vocês com a gente aqui. Muito legal. Vamos ver as perguntinhas de quem está nos acompanhando aqui, Cris. Olha, tem várias. Nossa. Várias, vamos lá. A Rosana Espada pergunta: o vilão maior são os carboidratos, Cris? Carboidrato, porque eu adoro carboidrato. A Rosana também, porque ela estava no consultório hoje falando. Você fala para eu não comer carboidrato, né, Rosana? E ela está perguntando de carboidrato, Rosana. Você pensa que ela vai mudar de opinião aqui, Rosana? Ela não muda, ela é durona. Não muda. A questão do carboidrato, Cris, é um negócio bem complexo. Só resumindo, né? Se você deixar aqui, eu vou ficar falando a noite inteira, né? Você me conhece, né? Mas é uma coisa bem complicada, porque assim, a redução do carboidrato, ela tem que ser feita individualmente. Tem pessoas que conseguem fazer uma dieta cetogênica retirando todo o carboidrato numa boa. E tem pessoas que não conseguem fazer a cetogênica. Então, eu vou fazendo os carboidratos intermediários, eu ponho numa refeição, tiro na outra, comeu no jantar, tira do café, comeu no almoço, tira no jantar. A gente vai fazendo um agrado para o paciente. Agora, se eu tenho uma ideia, deixa eu ver onde que eu pus aqui, que foi um fato bem interessante, até que eu pus aqui uma anotação do carboidrato. O carboidrato, ele mexe muito com o humor das pessoas. Então, por exemplo, a dor de cabeça, a enxaqueca, falta de disposição, muitas vezes é a falta do carboidrato. Porque o carboidrato, ele libera um hormônio que é um transmissor da alegria, do humor, que é a serotonina. Ele faz parte dessa produção, né? Então, se você tira isso, é uma coisa muito complicada, né? E tem um outro fator. A falta de concentração, com a falta do carboidrato, né, leva uma falta de concentração. Porque o cérebro, ele precisa da glicose para poder dar mais energia. Então, a falta do carboidrato pode levar a todos esses sintomas. Então, essas dietas malucas que o pessoal faz, vamos tirar o carboidrato de uma vez, não é assim que funciona. A gente vai aos poucos para não criar um dano maior para o corpo. Por exemplo, o meu marido, o Marco, ele não come carboidrato. Então, quando ele come, ele não se sente bem, porque já faz muito tempo que ele está sem o carboidrato. Então, quando ele come, entra muita glicose na corrente sanguínea. Aí ele tem dor de cabeça, às vezes ele fica meio atordoado. Mas por quê? Por causa do aumento do carboidrato na corrente sanguínea. Agora, tem pacientes que eu já tentei fazer uma dieta cetogênica, já tentei fazer carboidratos intermediários, a pessoa não consegue, Cris. Não vive sem. Porque o carboidrato, você concorda comigo que é o alimento mais rápido? Você passa numa padaria, você pega um pão com frios. Ah, sim, com certeza. Você faz uma torta de frango. Você faz um bolo salgado, sabe? Então, o que acontece? A pessoa ela tem o carboidrato muito mais fácil na mão do que a proteína. A proteína você tem que preparar, né? Então, tudo isso é um problema. Então, eu sempre avalio o paciente por paciente, né? Eu acho muito interessante você fazer isso. Tem pacientes que se adaptam super bem, tem pacientes que não. A Rosana mesmo é uma. Eu não vivo sem carboidrato. Eu vivo brigando com ela. Né, Rô? Você sabe que eu achei que eu não viveria sem também? A gente teve recentemente no seu consultório, eu estou fazendo aquela cetogênica em parceria com meu marido. Você sabe que a gente se deu bem, viu? Então, eu tô olhando para você, o seu rosto já tá mais murchinho mesmo. Ó, você já deu aquela... Desinflama, Mas é porque... dá uma desinflamada. O Glauco, ele precisou fazer uma dieta que precisasse diminuir tudo isso, né? Os carboidratos, por causa da diabetes. E você entrou nisso e não é um bicho de 7 cabeças, né? Você fala assim, meu Deus, como é que eu vou ficar sem um bolo? Como eu vou ficar sem a torta? Até pensei em falar sobre o dia do lixo, que eu sempre deixo, sabe? Deixa um dia no final de semana, deixa um dia para você comer uma coisa que você gosta, mas tenta ter uma regra legal para você poder ter uma rotina alimentar mais interessante, né? Exato. Eu acho importante.
A Rosana pergunta também, vou fazendo as perguntas do pessoal aqui. Tá. Quantas horas a gente deve comer, até quantas horas a gente pode comer ou é aconselhável comer antes de dormir? Então, normalmente eu peço para que tenha uma digestão um pouquinho melhor, de 2 a 3 horas antes. E antes de dormir, se tiver vontade de comer alguma coisa, aí sempre para proteína, né? Um copo de leite, um iogurte, um pedaço de queijo, um Danone, não tem problema. Mas assim, a comida em si, de 2 a 2 horas e meia, até 3 no máximo, para poder fazer a digestão, para poder metabolizar. Daqui a pouco você vai dormir, tem pessoas que também não conseguem dormir por causa do que comeu, né, Cris? Por causa da parte digestiva. Então, sempre 2 a 3 horas antes. E eu tinha alguma coisa para falar sobre essa questão do... eu lembrei. Eu estava pensando muito para falar para vocês, as pessoas que ficaram na pandemia, que acabaram dormindo muito mais tarde, essa questão de comer de 3 em 3 horas, que todo mundo me pergunta que se acha que é legal comer de 3 em 3 horas, comer de 3 em 3 horas tem que ser também uma comida mais legal, mais regrada, porque a pessoa come de 3 em 3 horas tudo que ela vê pela frente. Então, e o que a gente chama isso também é o efeito térmico, né? É o que você come, é o que você gasta. Então, de 3 em 3 horas tem que ser algo mais regradinho, né? Uma vez eu falei que a pessoa tinha que comer de 2 em 2 ou de 3 em 3. Ela comia 3, 4 bananas a cada 3 horas. Então, era um negócio complicado, né? E aí isso se torna uma coisa muito complicada. E você sabe, Cris, que na pandemia o que eu percebi que as pessoas dormindo mais tarde, elas não conseguiam fazer mais esses intervalos de 2 em 2 ou de 3 em 3. Porque ela pulava o café da manhã, né? Ela ia dormir muito tarde. Então, ela comia muito de madrugada, pulava o café da manhã e às vezes ia comer 2, 3 horas da tarde, a hora que acordava, né? Principalmente os adolescentes. Porque quem tinha que trabalhar home não dava para fazer. Mas principalmente os adolescentes. E eu percebi que eles ganharam muito peso. Muito peso. Então, essa coisa de comer de 3 em 3 horas não funcionou na pandemia, sabe? Foi bem complicado. Cris, a Ângela está perguntando, ela está dizendo o seguinte, ela usa sucralose para adoçar e ela ouviu sobre o açúcar demerara. Ela quer saber qual a sua indicação. Eu tinha uma pergunta aqui sobre, né, a sua orientação em relação a adoçantes. Sim. O que você me diz? Olha, os adoçantes têm N, né, produtos hoje. E hoje até estava conversando com a Ângela sobre isso no consultório, que o açúcar demerara e o açúcar mascavo são os açúcares mais naturais, né? Mas eles não são usados, recomendados para diabéticos, porque eles são os açúcares. Mas eles são os açúcares mais naturais. Então, o açúcar, se você vai usar um açúcar, usa um açúcar mais natural, porque o açúcar cristal, o açúcar refinado, a clarificação deles é terrível, né, Cris? Você passa por um processo bem ruim, né? Então, porque se você for ver bem, não existe mesmo açúcar branco, né, Cris? E o açúcar demerara é o melhor que tem, né? Se você for comparar todos os açúcares. E a sucralose é o que eu recomendo. É o adoçante que eu recomendo, que é o adoçante mais seguro. E pelo o que a gente usa muito, que é o conselho... Não é conselho, como é que chama? Administração dos Alimentos e Drogas dos Estados Unidos. Eles FDA. Eu não queria falar assim a letra, porque às vezes a pessoa não sabe, mas ele usa muito isso. O estudo deles lá é desde 1991 sobre o sucralose. Mas a gente tem sorbitol, estévia, o mel, o agave, que às vezes as pessoas não conhecem, né? A gente tem o açúcar de coco, né? Só que cada um, Cris, tem um valor calórico diferente, né? Então, cada um tem um valor calórico. Por colher de sopa, cada um tem um valor calórico. A sucralose é o que menos tem. E é o que mais recomendado para diabéticos, é o que eu mais recomendo, é a sucralose. É perfeitinho. Até para você fazer bolos, para você adoçar. Tem também, o que eu uso bastante aqui em casa, o açúcar magro, que ele tem 70% menos calorias. Então, eu uso bastante o açúcar magro também, que é bem legalzinho. Agora,
posso ser bem sincera com você? Eu acho que a gente poderia voltar a sentir os alimentos de uma forma mais natural, né? Então, os cafés, os chás, os sucos, por que não tomar ele natural, né, Cris? Né? Você não precisa usar nem açúcar, nem adoçante para nada disso, né? Então, eu sou muito voltado para esse lado, sabe? Que eu acho que é importante. Esses dias eu fiz, que falando de retenção hídrica que a gente estava falando, eu comprei 3 abacaxis lá no varejão, e abacaxi é um ótimo diurético, né? Muito. Eu comprei abacaxis e eu peguei a casca, Cris, eu limpei, higienizei bem, deixei de molho na água sanitária com água, tal, enfim, fiz uma boa higiene, fervi com gengibre, com canela e boa chá, Cris. Não precisava de nenhum açúcar, ficou com um refresco maravilhoso gelado. E pus hortelã. Ai, que ficou maravilhoso. E você usou a casca do abacaxi onde tem a concentração maior de vitamina C. Olha que legal. A casca. A gente tira a casca, é onde tem a concentração de tudo, tá na casca. E as pessoas jogam tudo fora, né? Descarta, né? Eu fiquei com pena de descartar, tava tão bonito o abacaxi. Gente, tem muita pergunta aqui. Ai, tem tanta gente querida aqui, meu Deus. Nossa, quanta gente! Que legal! Maritê Canto tá falando que tá sem carboidrato já há alguns meses. Olha que beleza. Olha! A Cláudia Navarro, minha amiga, fonoaudióloga maravilhosa. A Cláudia tá perfeita. Olha, tem várias pessoas pedindo para você comentar aqui que um pouco sobre o jejum intermitente. Eu sei que nós vamos marcar outras lives, mas se você puder comentar, já que a pessoa está aqui pedindo, falar um pouquinho. Eu consegui fazer a semana passada 16 horas. Tá. Ó. E passei bem, viu? Então, não dá para fazer exercício, caminhada. Eu não consigo fazer exercício em jejum. Você lembra quando eu falei sobre a dieta cetogênica, que a gente tira de uma vez o carboidrato e a gente vai controlando a proteína? Aí a gente pode entrar com o jejum intermitente de 12, 16, 24, dá para fazer. Mas não é assim. Hoje eu vou fazer jejum. Eu vou fazer jejum, eu vou tirar tudo. Então, normalmente, você toma o café da manhã, um bom café da manhã, tira tudo, toma de novo o café da manhã do outro dia. Mas para você fazer esse jejum intermitente e para ter um resultado para perda de peso, você já tem que vir com uma retirada de carboidrato para acelerar o metabolismo. Aí dá certo, né? Mas dá para a gente falar muito sobre cetogênica, sobre jejum intermitente, mas tem que tomar muito cuidado, viu? Com essas loucuras que o pessoal faz para retirar. Sempre com acompanhamento profissional. Eu me sinto, é o que você falou, depois de acho que uns 15, 18 dias fazendo a cetogênica, eu dei uma paradinha e de manhã, então eu comi 8 da noite, fui comer no outro dia, ao meio-dia. E foi bacana. Quais são os sintomas maiores? É a dor de cabeça, a fraqueza e a falta de concentração. Justamente pela falta do carboidrato que a gente falou, que ele ajuda na produção da glicose, né? O Cris, falando em exercício, eu tenho certeza que você recebe no seu consultório, assim como você também me viu assim, você recebe gente sedentária, né? E não adianta, se quer eliminar peso, você tem que associar a dieta com exercício físico, né? Sim. Como é que a gente começa? A gente não pode sair correndo, não pode sair fazendo 1 hora de caminhada, mas para começar a sentir efeitos, o que é realmente necessário? A caminhada é o ponto de partida. Dá uma orientação nesse sentido, Cris. Eu faço o seguinte. Primeiro, eu vou tirando aos poucos o que eu preciso do paciente. Então, vamos supor, o paciente come muita gordura, come muito carboidrato, come muita proteína, eu vou equilibrando a dieta. Depois de um tempinho que eu equilibrei a dieta, eu começo a atividade física. Normalmente, eu peço para uma atividade aeróbica.
que seria ou step, uma caminhada, ou uma corridinha com caminhada, ou agora que abriu a academia, né, com cuidado, tem que ir com bastante moderação, fazer os hits, os circuitos, né? E hoje tem muitos vídeos na internet de aeróbicos que dá para fazer. Então, o que eu peço? Começo com 2 vezes por semana, por exemplo, segunda e sexta, terça e quinta. Ou, eu não tenho tempo, Cris, para fazer durante a semana. Eu falo, faz então uma vez na semana, sábado ou domingo. Mas uma atividade eficaz, que você já não tem tempo, faz uma atividade que eu sei que vai ativar seu metabolismo, você vai perder peso. Então, normalmente eu peço ou uma caminhada mais rapidinha, com 1 minuto de caminhada, 1 minuto de corrida. Sabe? Quando você vai intercalando os minutos com caminhada e corrida. Nossa, isso dá um resultado muito legal. Mas você sabe, Cris, que tem alguns pacientes que eu não posso entrar com atividade física quando começo a fazer uma alimentação mais legalzinha. Porque é aquilo que eu falei para você, ele está tão acostumado com volume calórico tão grande que quando você entra com diminui o carboidrato, o valor calórico pode ser maior, mas sem essa fermentação do carboidrato, tudo. Aí, eu peço para o paciente dar um tempo na atividade física, ele faz esse trabalho para depois ele se adaptar à atividade física. Mas dá tão certo, Cris, que eu nunca concilio tudo junto ao mesmo tempo. Sabe aquela coisa? Sabe aquela Eu sou coisa testemunha disso. Você vê o meu sobrinho, o Henrique, a transformação que foi. Ele era obeso mórbido, emagreceu. Você falou, segura, né, atividade. E agora, como é que ele está ganhando massa? Né? Viu a diferença? Demais. O que acontece é que a pessoa obesa, né, ou com mais fora do peso, né, uns quilinhos a mais, ela começa a ir para academia, colocam eles na musculação. E aí o que acontece? A musculação perde peso? Perde peso, mas tem que ter uma regra, fazer todos os dias, fazer de 30 a 40 minutos para começar a metabolizar a gordura. Aí você enrijece a gordura junto. Então, primeiro, vamos tratar de soltar isso, eliminar a gordura, para depois a gente trabalhar. O Henrique foi uma coisa que eu tive que segurar um pouco ele, porque na cabeça dele, ele tinha que fazer atividade física todo dia. Eu tive que segurar, porque se eu não segurasse ele ia enrijecer a gordura. Primeiro eu soltei, a gente ativou o metabolismo, e hoje você vê, ele manda os vídeos para mim fazendo a musculação, eu mostro aqui em casa, mostro para todo mundo, falo, olha isso aqui. Porque quando ele chegou no consultório, ele falou assim para mim, o médico falou que eu nunca vou ser magro. Eu lembro como se fosse hoje. E eu falei para ele assim, você acreditou nisso? Ele falou, não. Eu falei, então, deixa comigo e vamos em frente. Então, o Henrique, para mim, foi um trabalho maravilhoso que a gente fez, né? Com ele. Foi. Então, essa coisa do trabalho aí, da atividade física, Cris, depende muito de cada um. Mas ela é muito legal a gente ir equilibrando cada coisa no seu momento. Não, é científico e realmente requer um trabalho profissional como o seu. Não é da cabeça da pessoa. A pessoa tem que ter essa orientação, porque aí as coisas você vê o resultado. Às vezes aquilo que você falou, um adolescente quer aquela ansiedade, ele teve naquele começo um pouco de, né, a pele, embora muito jovem, ele ficou magrinho, ficou murcho, mas aí, e eu fiquei algum tempo sem vê-lo pessoalmente, por causa da pandemia. Você viu gente, a diferença? Ele se abrochou, ele tá um cara assim, entendeu? Tá lindo. Oi, Rosana Hipólito, a Rosana aqui, Rosana. querida, um beijo. Beijo, adoro a Rosana. Rosana é demais, gente. Muito, muito gente boa. Adoro. Incrível. Quanta gente linda, a Cláudia Navarro, muito legal. Ah, Claudinha. Claudinha é minha amiga, olha, de anos. E você sabe, Cris, uma coisa também que eu gostaria muito de deixar aqui para você e para todo mundo que está ouvindo, falar só um pouquinho, depois a gente pode até uma outra hora falar. Na verdade, são 2 coisas, mas rapidinho, porque eu não quero também me estender muito. Mas, assim, algumas dicas para a pandemia que eu acho que seria interessante para quem ainda está em casa, porque eu tenho alguns pacientes que vão voltar só em janeiro, Cris. Então, para trabalho mesmo presencial, né? E está sendo muito difícil agora, depois desses 7,
8, 9, 10, 11, vai dar quase praticamente um ano que as pessoas não estão voltando a trabalhar. Está sendo difícil agora eu controlar esse tipo de paciente. Então, eu acho que assim, fica uma dica para todo mundo aí. Eu acho que a primeira coisa, você construa uma nova rotina, sabe, Cris? Construa uma nova rotina que eu acho que é legal. Vá no supermercado já sabendo o que você vai querer fazer para a semana, Cris. Aí, olha, eu vou fazer tal coisa. Você compra aquele alimento específico e você programa para a semana. E o congelamento, que nós da nutrição a gente não curte muito, e a gente está gostando agora do congelamento, porque você pode programar a sua semana. Então tá sendo legal isso, né? E quando você não tem também alimentos, vamos dizer, os porcaritos, você não tem a disponibilidade toda hora eu não tenho nada congelado, eu não comprei, eu não fui no supermercado, não fui no varejão, eu vou pedir. E normalmente o que você pede? Pizza, lanche. E assim vai, né? Então, essas regrinhas são legais. E muito da meditação e a respiração, Cris. A gente trabalhou muito isso, esse controle, sabe? Que tem que ter por causa da saúde mental. E a regra de dormir. Gente, não esqueçam de dormir. Vão para a cama mais cedo. Tentem dormir, se regrar com o sono, que é importante. E mais uma coisa que eu queria deixar para vocês é cuidado com a imunidade de vocês, sabe? Toma muito cuidado com a resistência física, com a imunidade hoje em dia, que com o coronavírus veio para mostrar que a gente é muito frágil, né, Cris? A gente é muito frágil. Então, assim, uma dieta rica em vitamina D, zinco e vitamina C são os 3 importantes, Cris. A vitamina D, o zinco e a vitamina C. É o que eu tenho colocado muito, muito nas minhas dietas, falando para os meus pacientes, dando dicas. Até lá no meu Instagram, a gente está falando sobre alguns alimentos que ajudam na imunidade, que está bem legalzinho. Então, eu acho que seria bem legal vocês tomarem bastante cuidado. Olha, a vitamina D é facinho de encontrar. Você encontra num frango, num ovo, num salmão, é fácil de encontrar. O zinco você encontra numa aveia, você encontra numa semente de abóbora, você encontra num peixe. E a vitamina C você encontra no abacaxi, em todas as frutas cítricas, couve, beterraba. Então, são coisas que dá pra gente todos os dias colocar um pouco na nossa alimentação para aumentar um pouco a nossa saúde, né, Cris? Tá? Tome bastante cuidado, viu? A pergunta é qual a melhor dieta em tempo de Covid? O Roberto está perguntando aí. A melhor dieta seria mesmo o controle do carboidrato, pelo menos fazendo os carboidratos intermediários, porque diminuindo a atividade física, muito delivery, muito carboidrato, os quilos vão lá em cima, né? As pessoas, elas não usaram o tempo que elas tinham, Cris, para fazer comida boa. Eu falo comida natural, comida boa. Eles usaram o tempo para fazer muito doce, muito bolo, muito pães, muitas tortas. As pessoas usaram muito esse tempo, que era um prazeroso, né, Cris? É aquilo que a gente falou. A gente tem 2 lados. O lado da comida, que é alguma coisa afetiva, ou do lado do escape, né? Então... Eu agora tenho focado bastante até por questões dessas familiares, de saúde do meu marido e tal. Tenho focado muito em fazer varejão, em comprar cogumelo, em comprar frutas variadas, verduras. Dá para fazer muito laticínio. Eu faço iogurte em casa, a coalhada em casa, né? Muito legal. Então tem sido uma experiência bacana agora. Redescobri o prazer comendo com um sabor mais natural, café sem açúcar, né? Isso vai ser mais bacana mesmo. É exatamente isso que eu gostaria de deixar para vocês. Voltem um pouco na alimentação natural, sabe? Sem muito farinha branca, sem muito açúcar, sem muito adoçante. Volta um pouco no algo mais natural, sabe? Na alimentação mais natural, que é o que a gente precisa, né, Cris? O kefir, você falou da coalhada, tá? Eu esqueci do kefir, é bem legal, viu? Fazer o kefir em casa. É bacana mesmo. Bem legal. Cris, olha... Eu tô vendo que o pessoal aqui vai querer, uma série. Nós vamos montar uma série de live. Você vem aqui
para assistir a Cris falar com a Cris. Vamos montar uma série de verdade. Vamos marcar outras, vamos fazer outras pautas. De verdade, pessoal, eu estou muito feliz com a presença de vocês. A Cris tem esse show de conhecimento em nutrição. Obrigada. E a gente está sempre querendo acertar, né? Afinal de contas, agora a gente tá produzindo em casa a comida. Eu tenho procurado cozinhar, mas a gente precisa de orientação mesmo. E você falou da imunidade, tem muito alimento que a gente pode, né, usar em prol da... Falando de própolis, as senhoras que têm tomado própolis. Tem os shots da manhã, né, Cris? O limão, tomar um limãozinho de manhã nunca faz mal, né? Você sabe, limãozinho com água. Você sabe que todos os vegetais verdes escuros, eles aumentam a imunidade, né, Cris? Couve, brócolis, chicória, espinafre, a couve-flor nem tanto, mas a couve, escarola, tudo que é vegetal verde escuro, ele é fonte riquíssima de ferro para o aumento da imunidade. Agora, o própolis, a tintura de própolis eu utilizei muito nessa época da pandemia e muitos pacientes que tiveram o Covid, Cris, e dengue. Então, assim, eu tive 4 pacientes que tiveram Covid e dengue, né? E então eu fiz muita chamada de vídeo com eles. E a gente usou muito própolis e a gente usou muitos nucleotídeos, que são comprimidos que ajudam a aumentar a imunidade. Então, tem uma paciente que falou para mim, Cris, eu tive dengue, mas eu tomei os nucleotídeos que você passou, foram 2, 3 dias, acabou. Eu não tive todos aqueles sintomas, eles não evoluíram, Cris. E a tintura de própolis faz isso. O limão, o gengibre e o própolis são os 3 que ajudam a aumentar a imunidade. É muito legal. Bacana. Muito bom. Cris, nosso tempo está acabando. Eu estou muito feliz. Eu gostaria de agradecer, Cris, a você por essa live, por essa oportunidade. Eu fico imensamente feliz por fazer parte da sua equipe, né, de profissionais que você convida, né? Eu fico muito lisonjeada. Estou muito feliz pelas minhas pacientes, pelos meus pacientes que entraram muitos. Nossa, olha, tô vendo todo mundo aqui, gente, ó. Um beijo enorme no coração de vocês. Contem comigo nessa jornada aí para perda de peso e para que vocês precisarem. Para a saúde, né? E vamos aumentar a saúde. É isso aí. Cris, eu que quero te agradecer. Foi tão bom que a gente não sentiu passar o tempo, né? Muito obrigada. Assim. Porque já vou avisando vocês aqui, eu já vou combinar com a Cris, a gente ter uma nova live, tem muito assunto para a gente abordar, e volto a pedir a vocês, olhem lá no Papo com Cris, sigam, a entrevista vai estar lá, quem chegou depois vai estar no IGTV, vocês podem assistir inteirinha, a partir de amanhã ela vai estar também no Papo com Cris, no canal do YouTube, quem puder se inscreva, isso estimula o nosso trabalho. E lembrando que eu estou aqui sempre com o apoio do Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz, legal. A INEC Inglês de Aulas Multidisciplinares. E estamos juntos. Mandem sugestões de pauta, mandem perguntas para a Cris, que a gente vai estar sempre se falando, né, Cris? Entrem lá no Instagram, mandem sugestões, que a gente vai aqui combinando com a Cris para a gente fazer umas lives bem legal para vocês. Em breve teremos mais uma. Cris, obrigada mais uma vez. Um beijo para você. Beijo para todo mundo que nos acompanhou. Obrigada. Até a próxima, gente. Beijão. Obrigada, gente. Obrigada, Cris.